Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da oitava de Natal. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 10, versículos de 17 até o 22, que nos diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amados irmãos e irmãs, é interessante observar que no Natal nós estamos celebrando o nascimento do menino Jesus lá em Belém. Mas é o mesmo Cristo, simples, que nasceu em uma manjedoura, que também está nos provocando a tomar uma decisão. Não podemos achar que o Natal é apenas um momento romântico, com músicas bonitas, com cores que nos encantam. O Natal também é tempo de tomar uma decisão. E é isso que a gente está vendo aqui dentro do Evangelho. Porque, de fato, o Evangelho nos fala das perseguições que os primeiros cristãos já vivenciavam. Né? Serem entregues a tribunais, serem açoitados em sinagogas. É isso que Jesus fala. Cuidado, porque eles vão fazer isso. Eles vão entregar vocês. Eles vão açoitar vocês. E aí a grande questão que a gente deve refletir é a seguinte, que o Natal, então, celebrar o Natal não acaba eliminando a cruz. Tem muita gente que acha, né, porque, de fato, para nós cristãos, os dois momentos ápices do ano litúrgico, é a Páscoa e o Natal, parece que um exclui o outro. Mas o Natal, em momento algum, exclui a época da cruz e também a ressurreição. Mas prepara-nos para isso. Nós celebramos o nascimento do menino Jesus já com o olhar do que vai acontecer dele, então, no futuro. E aí esse seguimento ao menino Jesus implica em testemunho, mesmo em meio à perseguição. Mesmo quando o evangelista Mateus fala que as pessoas seriam entregadas a tribunais e açoitadas em sinagogas. Né? Mesmo que governadores e reis chegassem até ali. E o que é que Jesus mais diz para eles? Não tenham medo. Deus não deixa. Deus sustenta. Deus nos inspira. Não tem coisa melhor do que saber que em meio às perseguições Deus vai nos sustentar. Não tem coisa melhor do que em meio às perseguições que a gente vai vivenciar, das acusações que vamos ter, das demais preocupações que vamos ter neste caminho, saber que Deus vai nos sustentar e dar a palavra certa na hora certa, e como diz a canção, também do jeito certo. Não devemos ter medo de sermos perseguidos em um mundo, né, que tanto quer que a gente seja igual ao mundo, mas a gente precisa ser um sinal de contradição para esse mundo atual. Andar no contrafluxo. Andar na marcha ré. Andar contra a corrente. É isso que é o nosso chamado. É isso que Jesus fez desde o seu nascimento e ele também nos convida a fazer a mesma coisa. Não é? E aí depois no versículo 21 vai falar uma coisa interessante que eu sempre gosto de comentar quando aparece esse texto. É a ideia de que o irmão entregará à morte o próprio filho, o pai entregará o filho e por aí vai. E muita gente pega esse texto achando que ele se refere ao final dos tempos. Mas o que é que o evangelista Mateus estava querendo dizer? É que, diante do cristianismo, que pouco a pouco foi sendo abraçado pelas pessoas, nós vamos tendo agora divisões dentro do próprio seio familiar. Que o pai é judeu e não quer citar que o filho seja cristão. E aí começa a divisão dentro de casa, a mãe também com o esposo e por aí vai. Porque de fato foi assim que foi acontecendo, tantas pessoas foram aproveitando e abraçando a graça de Jesus Cristo. Mas todos esses, de fato, não se arrependeram porque perseveraram até o fim. E, amados irmãos e irmãs, olhar também para a festa de Santo Estevão é lembrar que ele também perseverou até o fim. Estevão não teve medo de poder testemunhar de modo público a graça de Deus, de poder testemunhar de modo público que ele seguia Jesus Cristo. É um tapa na cara para muitos de nós que às vezes escondemos que somos cristãos, parece com medo, né? Com medo do que as pessoas vão dizer, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo
das críticas, com medo até de sermos excluídos. Amados irmãos e irmãs, a gente tem que colocar na nossa cabeça: sofrer pelo Evangelho, sofrer por Jesus Cristo é um motivo de honra. É muito bonito pensar por esse aspecto. Eu estou sofrendo por aquele que um dia já sofreu muito mais por mim. Aquele que deu toda a sua vida e que abriu o céu para cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, que essa festa de Santo Estevão, ela possa nos inquietar para a nossa entrega total a Jesus. E se for preciso, que sejamos perseguidos. Mas o que importa é que possamos de fato fazer aquilo que é a vontade de Deus. Anunciá-lo, sem medo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.